Vamos ler Daniel 8, porque eu quero ler, além de Daniel 8, mais algumas passagens. E eu vou ler alguns trechos de alguns livros que eu tenho aqui em mãos para consubstanciar a nossa fala nesse estudo bíblico aqui, ok? Daniel 8, vamos lá, do versículo 10 até o versículo 14. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Gente, eu tenho que falar de forma resumida, porque em várias circunstâncias nós tratamos de comentar, analisar, refletir sobre esse texto aqui do chifre pequeno, certo? De Daniel 8. Mas para que a gente comece a ter um entendimento minimamente fundamentado na palavra, nós temos que prestar atenção também, não é só nos detalhes relativas às ações do chifre pequeno. Não é só em relação àquilo que ele faria contra o povo de Deus, contra o exército, as estrelas. Tudo isso são expressões tipológicas, simbólicas, né, do povo de Deus, daquela guarnição, né, de soldados que cuidavam da segurança do templo, dos levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, né? A gente tem que prestar atenção não somente às ações do chifre pequeno contra essas categorias de pessoas, digamos assim. Mas nós temos que levar em consideração também, e prestar muita atenção também, nas duas perguntas que foram feitas, e que estão aqui no versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou. Santo falando com santo, provavelmente indicativo de um anjo falando com outro anjo. Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando vai durar isso? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Então, são duas perguntas e alguns objetos são focos, são centrais para que você entenda o que está dito aqui acerca do chifre pequeno. Sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército entregues para que sejam pisados. Então nós temos 4 focos de atenção aqui. 4 focos de atenção. Repito: sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército sendo entregues para serem pisados. Até quando vai durar isso? Então veja, essas duas perguntas, elas têm relação com esses 4 focos de atenção. Certo? Com esses 4 focos de atenção. Você não pode considerar as 2.300 tardes e manhãs. Você não pode considerar esse período de tempo, expressado de modo tipológico e profético aqui,
sem levar em consideração as duas perguntas e esses 4 focos de atenção que foram determinados nas perguntas. Você não pode considerar 2.300 tardes e manhãs sem levar em consideração os objetos. Eu vou trazer de outro modo, os objetos das perguntas. Repito, sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército para serem entregues para serem pisados. São 4 objetos, são 4 focos de atenção que vão desembocar na resposta 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Em linhas gerais, o que a teologia adventista vai afirmar acerca disso? Primeiro, ela vai afirmar que o chifre pequeno não é um tipo de uma personagem histórica chamada Antíoco IV Epifânio. A igreja nega isso, descaradamente ela nega isso. Ela não reconhece Antíoco IV Epifânio como cumprindo, né, a primeira fase desta profecia. A teologia adventista nega isso aqui. Então ela vai afirmar que o chifre pequeno é um tipo, primeiro, de Roma em sua fase pagã e, por último, Roma em sua fase papal. Certo? Isso é claro, eu não estou falando nada de anormal, não estou citando nenhuma mentira aqui. Depois, a igreja vai tratar de estabelecer o início das 2.300 tardes e manhãs para o ano 457. Ela vai estabelecer o ano de 457 a.C. como sendo o início dessas 2.300 tardes e manhãs. E tem um detalhe, vai dizer que sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército sendo entregues para serem pisados, esses 4 objetos da pergunta, das 2 perguntas, vão se cumprir no ano 70 da nossa era, por ocasião do cerco e da destruição de Jerusalém e do templo. O cerco começou a se fechar na metade do ano 66 da nossa era. E ele foi desembocar na destruição da cidade e do templo no ano 70. Certo? Então, a igreja vai admitir que o acontecimento, o fato primário, fato histórico primário, que cumprirá esta profecia aqui, de Daniel 8, vai se dar no ano 70, por ocasião da destruição da cidade e do templo. Porque ela vai afirmar que lá cumpriu-se, primariamente, exatamente a profecia de Daniel 8, 13 e 14. E para fundamentar este entendimento, ela vai lançar mão, ela quem? A teologia adventista. Vai lançar mão do seguinte texto bíblico, Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ela vai se utilizar, então, desse texto para dizer que a profecia de Daniel 8, concernente, olha, quais são os 4 objetos citados nas 2 perguntas? Quais são esses objetos que serviram de foco central, né? De mote para a construção dessa pergunta, essas 2 perguntas? Quais são? Sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército entregues para serem pisados.
Então, a igreja adventista, segundo Mateus 24:15, vai dizer que esta profecia de Daniel 8 primariamente se cumpre no ano 70, por ocasião da destruição da cidade e do templo, pelos exércitos romanos. Veja, isso sem desconsiderar Antíoco IV Epifânio, certo? Eles colocam tudo que aconteceu com Antíoco IV Epifânio na história debaixo de um tapete histórico, debaixo do tapete. A igreja adventista, em sua teologia, simplesmente desconsidera tudo que Antíoco IV Epifânio fez com o povo da cidade de Jerusalém, fez com a religião do povo, com o exército que cuidava do templo, com os sacerdotes levitas, com a quase aniquilação total da religião judaica, com o fato de Antíoco IV Epifânio ter instituído dentro do recinto sagrado do santuário uma estátua a Zeus, obrigando os judeus a adorarem essa estátua dentro do recinto sagrado do santuário. A igreja vai desconsiderar o fato de Antíoco ter sacrificado porcos no recinto sagrado do santuário. A igreja vai desconsiderar outro fato, de que Antíoco foi a personagem primária que cumpre as especificações do chifre pequeno aqui em Daniel 8, que suprimiu o sacrifício diário. Ou seja, todos esses fatos associados a Antíoco IV Epifânio serão descaradamente desconsiderados pela igreja adventista. Desconsiderados como? Ela vai deixar de admitir que Antíoco existiu, que fez o que fez? Não, ela não vai deixar de admitir isso. Só que ela vai dizer que tudo que Antíoco fez não cumpre as especificações da profecia. Não cumpre. E nós já falamos sobre muitas pressuposições construídas, adotadas, estabelecidas e propostas pela teologia adventista acerca desse assunto. Mas hoje eu quero me firmar simplesmente em alguns aspectos. Por exemplo, se as perguntas do verso 13, dando conta de que existem 4 objetos que motivaram a construção dessas 2 perguntas, elas têm relação com sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército entregues para serem pisados. Como é que as 2.300 tardes e manhãs poderiam ter início em 457 a.C.? Quem dominava o mundo ali? Quem dominava o mundo? O Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa derrotou Babilônia. E sob Ciro, o grande rei Ciro, no ano de 538, Deus emitiu uma ordem, através de Ciro, para que a cidade e o templo de Jerusalém fossem reconstruídos. O templo foi terminado no ano de 516, não sem oposição dos inimigos do povo de Israel. Em 457, a reconstrução da cidade, já que o templo já havia sido reconstruído há mais de meio século, a reconstrução da cidade estava já em estágio, digamos, avançado. O profeta Ageu, ele faz uma advertência contra o povo, comprovando que a construção da cidade, embora tenha sido interrompida em algumas circunstâncias pelos os opositores do povo, os inimigos do povo de Israel, ela continuou depois. O profeta Ageu recrimina o povo judeu que estava morando em casas luxuosas, apaineladas é o termo bíblico, né, utilizado pelo profeta Ageu ali na nossa língua, casas luxuosas, enquanto o templo estava ainda em condição caótica. Isso uma informação, é um dado que
faz com que a afirmação de que Jerusalém já estava em processo de reconstrução, ou seja, um processo de reconstrução da cidade de Jerusalém havia se iniciado, e que o templo seria, as obras de reconstrução do templo também seriam retomadas após uma interrupção de, se não me engano, 16 anos, mais ou menos. Então, em 457 a.C., Artaxerxes, ele ordena Esdras com um grupo, Esdras escriba, com um grupo de levitas, um grupo de religiosos judeus, retornarem para a Judéia, não para reconstruir a cidade, mas para reorganizar a religião, porque o templo já estava reconstruído há mais de meio século. O templo foi terminado em 516. Artaxerxes não deu ordem para Esdras retomar a reconstrução da cidade. Não há isso, nem no livro de Esdras, nem no livro de Neemias, que, segundo a tradição, era um só livro, a tradição hebraica. Tratava-se de um só livro. Então, a Igreja Adventista diz que em 457, quando Artaxerxes determinou que Esdras voltasse com um grupo de judeus para começarem ou retomarem os trabalhos de reconstrução da cidade, é que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela teve início. Mas observe só a contradição, observa. A profecia de Daniel 8 fala de um tabernáculo, ou seja, de um santuário pisado, semi-destruído, sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora instituída dentro do templo, povo sendo morto, sendo perseguido, privado de sua própria religião, obrigado a adorar um Deus pagão dentro do recinto sagrado. Mas ali em 457, a cidade já estava num processo adiantado de reconstrução, o templo já estava reconstruído. Esdras foi intimado a voltar para reorganizar a religião, em todos os seus aspectos. É uma prova disso, de que o templo, o santuário, estava reconstruído. A profecia de Daniel 8 fala de um templo assolado, profanado, conspurcado, pisado aos pés, sem o seu sacrifício diário, vigindo. Então vocês observam como as coisas não batem? Aí a igreja vai dizer, não, mas nós não afirmamos que em 457 o santuário começou a ser profanado. Meu Deus do céu! Mas a profecia das 2.300 tardes e manhãs tem a ver com isso. Repito, sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário, exército entregues para serem pisados. São a esses 4 objetos, a esses 4 focos de atenção, que as 2.300 tardes e manhãs têm relação direta. Não, a igreja vai dizer, não, essa profecia ela se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi cercado e destruído e o templo destruído pelos exércitos romanos. Porque Jesus falou aqui, ó, em Mateus 24:15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. É Jesus mesmo que está falando, vai dizer a teologia adventista. Não somos nós adventistas, não. Jesus está indicando que o cumprimento daquela profecia se deu no ano 70. Então veja, cara pálida da teologia adventista, você que representa a teologia adventista, seja pastor, seja professor de teologia, mestre, doutor, vem cá, o que aconteceu com o templo, com o santuário de 457 até o ano 70, que pudesse cumprir a profecia? Porque são vocês que dataram o início das 2.300 tardes e manhãs, tempo este que tem relação com o que mesmo?
Sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário, exército sendo entregues para serem pisados. São vocês que determinaram o início das 2.300 tardes e manhãs que tem relação com esses 4 objetos citados na pergunta. Se nada aconteceu de 457 até o ano 70 que pudesse cumprir com exatidão uma profecia de Daniel 8, como é que fica essa história então? Quer dizer que a profecia começou às 2.300 tardes e manhãs, que tem relação com esses 4 focos de atenção, com esses 4 objetos da pergunta, começaram a ser cumpridas as 2.300 tardes e manhãs no ano de 457, mas só foram realmente cumpridas, pelo menos primariamente, no ano 70. Como é que é isso? 500 e tantos anos depois de 457? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que a teologia adventista consegue explicar isso? Outra coisa. O sacrifício diário foi suprimido pelo chifre pequeno, certo? Certo. Sacrifício diário suprimido, exército e santuário sendo entregues para serem pisados. Estabelecimento de uma abominação desoladora, que aqui no capítulo 8 está transgressão desoladora. Quando foi que isso aconteceu no ano 70? Aí alguém pode dizer, mas você está doido? Você está doido? Os exércitos romanos destruíram o templo, logo os sacrifícios foram interrompidos, cumprindo a profecia. É mesmo? Veja, a profecia trata de descrever ações profanatórias no santuário por um poder inimigo do povo de Israel, enquanto o santuário representava algo que? Representava o quê? Algo santo para o povo de Deus. Aí inclusos judeus convertidos e gentios convertidos. No ano 70, o santuário já não era mais sagrado para Deus. Já não tinha mais nenhum valor para Deus. Por que não? Porque o Messias morreu antes do ano 70. E aí eu não vou entrar no mérito, se morreu no ano 30, se morreu no ano 31, ou se foi no ano 32. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa discussão aqui. O que eu quero afirmar é o seguinte, inclusive eu vou ler um texto aqui de O Desejar de Todas as Nações que confirma isso que eu estou dizendo. Olha aqui. Acerca do templo, do santuário, acerca do dia da morte de Jesus, Ellen White escreve aqui. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah, ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em 2. Escutem isso aqui agora. O Santíssimo do santuário terrestre não é mais um lugar sagrado. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Qual Santíssimo? O Santíssimo Celestial. Veja o que Ellen White diz aqui. Não são vocês que consideram os escritos dela inspirados? O Santíssimo do santuário terrestre não é mais um lugar sagrado. Então vem cá. Na morte de Jesus, quem foi que fez com que todo o ritual do santuário ficasse obsoleto, se tornasse obsoleto? Quem foi que fez? Foi um inimigo do povo de Deus?
como é descrito na profecia de Daniel 8, foi um inimigo que tornou o ritual do santuário, com todas as suas complexidades e detalhes meticulosos, que tornou os serviços do santuário obsoletos. Foi um inimigo do povo? Ou foi Jesus Cristo, com a sua morte, que tornou obsoleto o ritual do santuário? O próprio livro de Hebreus trata de deixar claríssimo isso. O próprio livro de Hebreus deixa muito claro isso. Aqui em Hebreus 10, verso 9, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, ele removeu o primeiro santuário, removeu. De que forma ele removeu isso? Com a sua morte. Com a sua morte, ele removeu. O próprio autor do livro de Hebreus, ele diz aqui: com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Na época em que o escritor de Hebreus escrevia a sua carta de Hebreus, na época que ele escreveu isso aqui, ainda se sacrificava no templo. O templo ainda estava erguido. Mas o escritor de Hebreus, ele fala do ponto de vista espiritual, tendo Jesus como aquele que vai cumprir tudo aquilo para o qual o ritual do santuário apontava e centralizava na figura do próprio Cristo, do Messias. O escritor de Hebreus, ele não se preocupa com a destruição do santuário ou do templo no ano 70. Para ele, o assunto em questão aqui é o significado da morte de Cristo em relação ao ritual do santuário terrestre. E aquilo que a partir da sua morte e ressurreição, ele vai iniciar no santuário celestial. Esse é o mote do escritor da carta aos Hebreus. Então, de novo, eu estou perguntando aqui, a profecia de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, trata de deixar claro que um chifre pequeno, um poder do povo, um poder inimigo do povo de Israel, suspenderia os sacrifícios diários, introduziria um deus pagão lá dentro do recinto, obrigando o povo judeu a adorá-lo, mataria muita gente, destruiria o exército que cuidava da segurança do templo, mataria levitas, mataria sacerdotes, sumos sacerdotes, proibiria o povo de exercer livremente a sua religião, a sua liberdade religiosa, perdão. Daniel 8 trata disso. Aí vocês dizem que essa profecia se cumpre no ano 70, porque no ano 70 os exércitos romanos destruíram. Gente, em parte a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 foi a profecia de Daniel 8 com relação à destruição do templo foi cumprida. Em parte. Por isso é que Jesus cita aqui, olha, quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Em parte. Por que em parte? Jesus compara a invasão e destruição do templo no ano 70 pelos exércitos romanos ao estabelecimento do abominável da desolação que o chifre pequeno introduziu no recinto sagrado do santuário, conforme relatado em Daniel. Então, uma coisa que precisa ser dita. A quem Jesus está se referindo aqui em Mateus 24:15 como o abominável da desolação? Quem seria o abominável da desolação? Mencionado por Cristo aqui, utilizando-se de um termo
utilizado primeiramente pelo profeta Daniel. Quem é? A quem a Jesus faz referência aqui com abominável da desolação? Aos exércitos romanos. Aos exércitos romanos. O próprio Lucas, o evangelista, capítulo 21, verso 20, seu evangelho, diz assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. É um texto paralelo ao de Mateus. Sitiada por exércitos romanos. Então veja, em Daniel 8 nós temos dois entes, um ente identificado como chifre pequeno e um outro ente aí espiritual identificado por abominação desoladora. Dois entes. São necessários, ou seriam necessários, para o cumprimento exato da profecia de Daniel 8, dois entes. Dois entes. Por quê? O ente chifre pequeno introduz dentro do recinto sagrado do santuário ou do templo o ente abominável da desolação. Quando Jerusalém é destruída no ano 70, só há um ente identificado por Jesus como o abominável da desolação, e esse ente chama-se Roma. Por que mesmo? Porque Roma destruiu o templo, que há muito tempo já não era mais santo para Deus. Há muito tempo já não era mais santo para Deus. Própria Ellen White, vocês não creem em Ellen White? Própria White está dizendo aqui, o Santíssimo do Santuário Terrestre não mais é um lugar sagrado. Para quem mesmo que não é um lugar sagrado? Para Deus. E obviamente, para o povo crente, tanto judeus cristãos quanto gentios cristãos, que entenderam que a morte de Jesus cumpriu todo o ritual do santuário para o qual esse ritual apontava. Cumpriu. Então veja, Roma instituiu um ídolo pagão dentro do templo para que o povo de Jerusalém fosse obrigado a adorá-lo? Não. Roma destruiu o templo, como é que ela poderia instituir um ídolo no templo e obrigasse o povo a adorar? Ela destruiu o lugar de adoração. Aí vem um sabichão lá nos Estados Unidos, metido a sabe tudo, um menino, um garoto que fez teologia, que no Brasil foi mandado para lá para viver boa vida lá nos Estados Unidos, que beleza, hein? Foi mandado para lá dizer o seguinte: não, Roma, em substituição ao templo, construiu um templo em homenagem a Júpiter Capitolino ali no Monte do Templo. No Monte do Templo, vejam só o que ele afirma. Eu, porque não tenho mais livros históricos que tratam dessa questão, eu tenho um livro aqui, escrito por um judeu, Simon Sebag Montefiore, que conta a história de Jerusalém. Aqui na página 187, ele diz assim, olha só, um trechinho rápido, só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, de como certos pastores da Igreja Adventista acham que todo mundo que os assiste no YouTube, ou seja lá onde for, são imbecis, idiotas, sem a mínima capacidade de contestação. Né? São todos burros, imbecis, idiotas, sem conhecimento, né? Muito menos de história. Né? Aí o judeu que escreveu a história de Jerusalém aqui diz: Aelia Capitolina era uma colônia romana menor, de 10 mil habitantes, sem muralhas, com apenas 2/5 do tamanho original, estendendo-se de onde hoje é o portão de Damasco até o portão da corrente, com 2 fórums. O templo de Júpiter, no lugar do Gólgota, 2 banhos termais, um teatro, um ninfeu, estátuas de ninfas em volta de piscinas e um anfiteatro. Tudo decorado com colunatas, tetrapilos, incluindo uma grande estátua do javali, nem um pouco coxa da 10ª Legião Romana.
Veja, Adriano, o imperador Adriano, construiu esse templo. Onde mesmo, segundo o autor judeu aqui? No lugar do Gólgota. No lugar do Gólgota. Jesus, veja, Jesus não foi crucificado no monte do templo. Jesus não foi crucificado ali no monte do templo, não. O escritor da carta aos Hebreus, de novo, vamos recorrer a ele. Por isso que é importante a gente prestar atenção em textos que aparentemente não têm absolutamente nada a ver com determinado assunto. Por isso também, Hebreus 13, 12, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Jesus sofreu fora da cidade. Jesus morreu fora, no monte do Calvário. No Gólgota, em hebreu, né? Foi ali que Jesus foi crucificado. Ali Adriano construiu um templo, chinfrim, em relação ao templo que foi construído em Roma, em homenagem a Júpiter, né? Minerva, teve um outro deus romano aí também que recebeu homenagens com relação a esse... Esqueci o nome desse outro deus romano aí. Só que esse templo em homenagem a Júpiter estava construído em Roma, no Monte Capitolino. Então aí é o seguinte, Roma não construiu um templo no lugar do templo imediatamente após destruir o templo. E não obrigou, muito menos, o povo judeu a adorar Júpiter ali. Não houve isso. Não houve isso. Eu quero ler um trechinho, Questões sobre Doutrina, página 199, que diz assim. Ponto 3 aqui. Dupla remoção do contínuo. É evidente que as atividades de Roma pagã relacionavam-se primordialmente com o santuário terrestre ou templo judaico, ao passo que as de Roma papal devem referir-se ao santuário celestial. O próprio Cristo aplica a abominação desoladora de Daniel 11:31, a devastação do templo terrestre pelos exércitos romanos em 70 DC. Mas Daniel 11:31 é obviamente semelhante a Daniel 8, versos 11 e 13, pois ambas as passagens se referem ao santuário e sua desolação, bem como ao contínuo e sua remoção. Agora presta atenção nisso aqui. Desse modo, Cristo, em parte, observem esta expressão aqui, teólogos adventistas, a literatura de vocês que eu estou utilizando aqui. Desse modo, Cristo, em parte, aplica Daniel 8, 13 e 14 ao templo em Jerusalém. Por que em parte, cara pálida? Por que em parte? Observe esse detalhe. Segundo vocês, aqui no Questões sobre Doutrina, vocês dizem o próprio Cristo aplica a abominação desoladora de Daniel 11:31, a devastação do templo terrestre pelos exércitos romanos em 70 DC. Então vamos pegar esse texto de Daniel 11:31, está aqui, e lê-lo. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então nós temos dois entes aqui em Daniel 11:31. No ano 70 não há dois entes. Há apenas um ente, Roma, que vocês dizem, a qual vocês se referem como Roma pagã. Só esse ente. E é a esse ente, Roma pagã, que Jesus faz referência como sendo uma representação do abominável da desolação de Daniel, mas em parte. Por que em parte? Porque no ano 70 o templo foi destruído, sim, mas não foi, veja, não houve também possibilidade
de Roma pagã instituir ali, no lugar do templo, um deus pagão, onde os exércitos romanos pudessem obrigar o povo a adorar, ou a adorá-lo ali no lugar do templo. Até porque o templo foi destruído. O sacrifício diário foi suprimido de novo, no ano 70. Não só o diário, bem como todos os sacrifícios, né? O templo foi destruído, tudo acabou ali no ano 70. Mas não houve a instituição de uma abominável da desolação que os exércitos romanos supostamente obrigariam o povo a adorar, até porque o templo foi destruído. Então, em Mateus 24:15, segundo vocês mesmos declaram aqui em questões sobre doutrina, a profecia de Daniel 8 foi cumprida secundariamente em parte. Em parte. Porque em Daniel, com relação a Antíoco IV Epifânio, nós temos dois entes. Um ente histórico-temporal, que é Antíoco, tipificado pelo chifre pequeno, e um ente espiritual, que é a estátua representando o deus grego Zeus. Então nós temos dois entes. Dois entes cumprem a profecia de Daniel, mas dois entes não aparecem no ano 70, na destruição do templo em Jerusalém. Por último, eu quero ler o que se encontra. Olha aqui, gente, o que eu tenho aqui em minhas mãos. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Está vendo aí? Da editora Vida Nova. Olha só o calhamaço aqui. Eu disse num vídeo anterior que esse dicionário aqui tinha por volta de quase 3.000 páginas. Eu me enganei, tá? Ele tem quase 2.000 páginas. Ele tem, deixa eu ver quantos verbetes aqui. Não custa nada, né? É porque eu me enganei justamente por isso. Possui mais de 3.000 verbetes. Esse dicionário aqui, ó. Olha a grossura desse negócio. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Na página 1616, vou ler um trechinho rápido aqui para você, para consubstanciar mais ainda a nossa fala aqui. Antíoco Epifânio, conforme profetizado em Daniel 11:31, e que é um tipo do anticristo, edificou no templo de Jerusalém um altar a Zeus, junto com uma imagem desse Deus. Isso é chamado de abominação desoladora, ou seja, uma profanação do altar e que destrói o seu verdadeiro propósito. De igual forma, o anticristo estabelecerá uma abominação no santuário, uma adoração demoníaca e falsificada. Viram? Isso aqui é um comentário, sabe a qual texto? Daniel 11:31. E o autor, evidentemente, do comentário aqui, ele faz uma alusão. Ele faz uma alusão aqui ao fato de Jesus ter mencionado a expressão abominável da desolação em referência a Roma pagã. Ou seja, no ano 70, Roma pagã seria o abominável da desolação. Mas em Antíoco seria o chifre pequeno. Ele seria o chifre pequeno, a primeira personagem. E através dele, a primeira personagem, ele introduziria a segunda personagem, que é a adoração a Zeus, representado por uma estátua dentro do recinto sagrado. Uma personagem espiritual. Vocês entenderam? Vocês entenderam alguma coisinha? Esse foi mais um aspecto, ou mais alguns aspectos, da teologia fantasiosa da Igreja Adventista em relação a esse assunto. Como eu disse, tenho dito, nós não encerramos esse assunto. Não vamos encerrar esse assunto. Por que não? Nós vamos continuar revisitando esse assunto, mostrando para vocês, escancarando para vocês os erros hermenêuticos
que vão desembocar numa exegese falha, inexistente, defeituosa, herética e blasfema. Tudo isso, hein? Olha a gravidade dos resultados que a Igreja Adventista, em sua teologia maléfica, vai colher por conta dessa doutrina igualmente maléfica chamada juízo investigativo. É uma doutrina inexistente, antibíblica, antigraça, anticristã, antievangélica, herética, portanto, e que vai desembocar numa blasfêmia, que é quando Cristo, num suposto fim desse juízo investigativo, poria todos os pecados pelos quais ele foi condenado e morreu sobre Satanás. Impressionante! Impressionante! Impressionante isso. Isso sim é blasfêmia. Isso sim é blasfêmia. Atribuir a Satanás uma obra que é exclusiva de Cristo. Levar os pecados do povo pelo qual ou pelos quais ele morreu. Espero que você tenha entendido um pouco mais essa questão a partir desse vídeo aqui. Que Deus unja o seu entendimento e a sua mente para que você possa compreender cada vez mais o que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus expressado em sua santa palavra. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu rogo essa bênção sobre você. Amém.